Oi, gente, bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje o tema é daqueles, sabe, que mexem com a gente. A busca por sentido, por propósito na vida. A nossa fonte para essa conversa é um texto bem instigante chamado Obra da Vida: Sentido e Propósito Existencial. Basicamente, ele convida a gente a pensar sobre nossa passagem por aqui, né, nossa jornada individual e a nossa missão, digamos assim, nessa análise é tentar desvendar as ideias principais desse texto, tipo, como a gente encontra significado, o que é essa nossa contribuição e essa tal grande obra da vida que ele fala. Para começar, ele já joga uma pergunta no ar que eu achei ótima. Se já nascêssemos sabendo tudo sobre a existência, qual seria o mistério da vida? Vamos tentar desembrulhar isso. Olha, essa é uma pergunta fundamental, né? Essa busca por sentido não é de hoje. Ela atravessa séculos, culturas. É algo que está na filosofia, na religião. Parece que é parte do ser humano se questionar sobre isso. Com certeza. Por isso, mergulhar nessas reflexões, como as desse material, é sempre relevante. Talvez hoje, com tanta coisa acontecendo, tanta incerteza, seja até mais urgente para muita gente, né? Totalmente. E uma coisa que o texto traz logo de cara e que eu achei assim um alívio é a ideia de que descobrir o sentido é um processo, é gradual. Não tem aquela pressão, sabe, de ter que ter todas as respostas agora ou de fazer algo espetacular para sentir que a vida vale a pena. O texto fala que existe uma necessidade meio intuitiva na gente de pertencer, de contribuir, de ser útil de alguma forma. E descobrir como fazer isso seria algo que acontece com o tempo, com as experiências, vivendo mesmo. É como se a vida fosse ensinando a gente sobre nosso lugar, né? Isso. E essa perspectiva é interessante porque ela bate de frente com muita coisa que a gente vê hoje em dia, não acha? Sim. O texto parece apontar para um descompasso, sabe? Entre esse ritmo interno de descoberta, que pede calma, pede reflexão, Uhum. e a velocidade lá fora. A cultura da performance, de estar sempre visível, sempre produzindo. Exatamente. Aquela correria do dia a dia que o texto até cita. Muitas vezes a gente entra num modo automático, né? Pois vê, A pressão por resultado, por ser visto, por estar sempre on. Isso pode acabar afastando a gente dessas perguntas maiores, existenciais. fica difícil ouvir a voz interna no meio de tanto barulho externo. Exato. E é aí, nesse ponto, que o texto coloca uma luz, uma esperança talvez, na própria possibilidade de continuar buscando e encontrando sentido mesmo nesse cenário todo. Ele faz um contraste bem claro, né? De um lado, essa corrida por validação externa, status, fama, reconhecimento, que muitas vezes cansa e não preenche de verdade. E do outro lado, a chance de um contentamento mais profundo, encontrado na jornada em si. Talvez uma jornada mais simples, focada no processo, na qualidade do caminho e não só no resultado que todo mundo vê. Essa diferença entre validação externa e significado interno parece ser crucial no texto, né? Totalmente. É quase como se ele dissesse: olha, cuidado para não confundir o aplauso com o propósito de verdade. Precisamente. O fascinante é esse alerta, né? Buscar só essa validação de fora pode ser uma cilada. E ele sugere que conseguir um entendimento mínimo sobre nós mesmos, sobre nossos valores, sobre o que realmente importa para a gente, além do que a sociedade espera, isso já é um passo enorme. Não precisa ter todas as respostas, então. Não, mas começar a fazer as perguntas certas para si mesmo. É um convite para olhar para dentro, mesmo que o mundo empurre a gente para olhar só para fora. E aqui a coisa fica bem interessante mesmo, porque o texto não fica só na sugestão. Ele critica diretamente essa nossa mania cultural de supervalorizar certas coisas. Ele pergunta na lata se ter muitas posses, ou muito poder, ou ser super famoso, se isso garante mesmo um contentamento que dura. Sim. O argumento é que quando essas realizações, carreira, dinheiro, fama, viram um fim nelas mesmas, sabe? Desconectadas de algo maior. Elas ficam meio vazias. Podem soar vazias. Falta, na visão do texto, uma dimensão de transcendência.
algo que vá além do meu benefício individual aqui e agora. E é justamente aí, nesse espaço onde falta transcendência, que o texto introduz o conceito principal, a grande obra da vida. O que seria isso exatamente, segundo ele? Bom, a descrição é bem particular, né? Tem uma visão de mundo específica ali. A grande obra da vida, como o texto coloca, não é um projeto de uma pessoa só. Ah, não é individual? Não. É descrita como algo essencialmente coletivo. Uma construção gigante, imensa, que só acontece pela soma dos esforços, da energia vital, das contribuições de muita gente, ao longo do tempo. A magnitude disso, segundo o texto, vai além da nossa capacidade individual de fazer ou até de entender completamente. Então não é como, sei lá, construir uma ponte ou escrever um best-seller. É algo mais abstrato. Isso, mais abstrato, mais abrangente. Menos sobre um produto final que você pega e mais sobre um processo que continua. O texto conecta isso a um plano superior, que seria organizado por um criador. Nessa lógica, cada vida, cada esforço, cada superação nossa, quando está alinhada com certos princípios, Que princípios seriam esses? o texto associa mais tarde ao crescimento, ao bem-estar da humanidade. Então, quando alinhado a isso, tudo estaria contribuindo para essa construção maior. E a implicação disso é forte. Essa contribuição não tem data para acabar. Na nossa vida, a gente pode participar dessa grande obra até o último suspiro, não importa a idade, a condição. Nossa. Se a gente olha o quadro geral que o texto desenha, a ideia é que qualquer esforço genuíno para elevar a condição humana, promover paz, compreensão, dignidade, conhecimento, tem um valor enorme dentro desse esquema. E tem essa noção de continuidade, né? Transcendência entre gerações. O que a gente faz aqui e agora não se perde, ecoa, serve de base para os que vêm depois. Essa ideia de obra coletiva, transcendente, é poderosa mesmo. Mas o texto também diz que essa grande obra e a nossa contribuição são meio imensuráveis. Isso não dá uma angústia? Como eu sei se estou contribuindo de verdade? É uma ótima pergunta. O texto parece dizer que a resposta não está em tentar medir, sabe, quantificar o impacto de forma objetiva. Isso seria impossível pela escala da coisa. Entendi. Em vez disso, o contentamento viria da consciência de estar participando, da intenção por trás do que a gente faz. A satisfação estaria em saber que estamos alinhados com esse propósito maior, mesmo sem ver o resultado final ou saber exatamente qual é a nossa pecinha no quebra-cabeça. Ah, então o foco muda. Sai da métrica do resultado e vai para a qualidade da intenção, do esforço. Exato. Isso explicaria aquele contraste que o texto faz, né? Entre obras que nascem do egoísmo, que são um fim em si mesmas, Sim. e aquelas que se conectam a esse propósito maior. As primeiras podem dar sucesso aparente, mas só as segundas dariam sentido de verdade nessa visão. Perfeito. Obras focadas só no eu, segundo o texto, não têm essa ressonância maior. Já as ações, mesmo pequenas, se feitas com a consciência de contribuir para o bem coletivo ou para esse plano superior, elas ganham outra dimensão, um peso existencial diferente. Isso leva a uma questão prática que o próprio texto parece levantar. Se essa grande obra é construída por todo mundo, quais são as ferramentas? Como a gente contribui no dia a dia? Nem todo mundo vai ser um grande líder ou inventor, né? E a resposta que o texto dá é, de certa forma, bem pé no chão. A construção acontece passo a passo, um dia de cada vez. As ferramentas são os nossos humildes esforços individuais. O jeito como a gente lida com os desafios, as superações que a gente alcança, pequenas ou grandes. E, muito importante, o processo de se descobrir, de entender qual é o nosso papel específico nessa tapeçaria toda. Não é sobre feitos heróicos, mas sobre a qualidade da nossa presença e ação no cotidiano. Então, peraí. O jeito como eu lido com uma dificuldade no trabalho, ou a paciência com alguém da família, o esforço para aprender algo novo, tudo isso pode ser um tijolinho nessa construção. Dentro da lógica do texto, sim. Ele defende uma visão claramente metafísica, né? Que se opõe a uma visão só materialista da vida. Metafísica como assim? No sentido de que a vida humana não seria só sobreviver e acumular coisas. Teria um propósito maior,
Cada geração teria a chance e talvez a responsabilidade de participar dessa construção, de elevando a humanidade para níveis existenciais mais altos. Entendi. O texto fala especificamente em buscar mais paz, mais harmonia, mais dignidade e ir além da luta pela sobrevivência para chegar num estado de pleno contentamento. E esse contentamento não é só felicidade passageira. É descrito como um encontro profundo consigo mesmo e com um mundo que, nessa visão, foi planejado por uma inteligência maior, por Deus. Isso levanta uma questão importante. Como essa perspectiva pode mudar o valor que a gente dá para as nossas ações mais comuns do dia a dia? Sim, Com certeza. E eu sinto que tem uma mensagem de empoderamento muito forte nisso. O texto parece ir contra aquela sensação de inutilidade, de ser só uma peça descartável. exato. Ele afirma que quando a gente assume conscientemente nosso papel, mesmo que pareça simples para o mundo, a gente tem valor, tem propósito. Sim, é uma afirmação clara de que a gente não está aqui por acaso. A ideia é que cada pessoa viria com talentos, com capacidades específicas, adequadas para a sua jornada e para o seu propósito particular dentro dessa grande obra. Nós não somos todos iguais, e as nossas diferenças seriam justamente o que permite contribuir de formas únicas. E o texto ainda fala que a gente teria acesso a uma sabedoria divina para guiar a gente. O que será que isso quer dizer na prática? Intuição, conexão espiritual. Olha, o texto não detalha o como, mas sugere que existe uma fonte de orientação interna ou superior disponível para quem busca esse alinhamento. Pode ser interpretado de várias formas, né? Intuição, oração, meditação, estudo de ensinamentos ou até observar a vida com atenção. A ideia central é: não estamos sozinhos ou sem ajuda nessa busca pelo nosso caminho e pela nossa contribuição. Faz sentido. E nessa visão, só ter a consciência de que a gente faz parte dessa grande obra, mesmo que indiretamente, sem entender tudo, isso já seria um privilégio. Algo que, por si só, dá dignidade para a nossa vida. Nossa, isso muda muito a ideia do que é deixar um legado, né? Muda completamente. E essa talvez seja a chave para a conclusão do texto sobre o sentido da vida. O que realmente importa, o maior sentido nessa perspectiva. Não são só as obras que a gente vê e toca que deixamos para trás. Os prédios, os livros, as empresas, as curas, as leis. Claro que isso pode ser importante e valioso. Mas o essencial seria algo mais sutil. É isso? Exato. O maior sentido estaria no encaminhamento consciente da nossa vida, das nossas energias, das nossas intenções, na direção desse objetivo maior que o texto descreve. A evolução coletiva, o tal plano superior. Isso é a consciência da nossa conexão e da nossa participação que daria o significado real à existência. E essa consciência teria um poder de transformar. Segundo o texto, ela ajuda a gente a ir além do egocentrismo natural, a superar divisões, separatismos entre pessoas, grupos, e a relativizar as ambições só materiais que podem prender a gente. Seria um convite constante para abrir o coração e a mente para algo muito maior que o nosso pequeno eu. O chamado para participar de algo grandioso. Mesmo que a participação seja com gestos simples no dia a dia. É isso. Então tá, amarrando tudo isso que a gente explorou do texto Obra da Vida, vimos a vida como essa descoberta gradual, sem pressa, sem precisar de feitos heróicos logo de cara. Isso. Vimos a crítica à busca só por validação externa, fama, poder, dinheiro e o contraste com o valor de achar nosso lugar numa grande obra coletiva transcendente. Exato. Entendemos que essa obra se constrói no dia a dia, com nossos esforços, superações, buscando entender nosso papel. E, por fim, que o sentido mais profundo viria de alinhar nossa consciência com esse propósito maior que o texto liga a um plano divino. Resumindo, a perspectiva aqui muda o foco do significado, né?
Sai do indivíduo isolado e vai para a conexão. Sai da realização material e vai para a contribuição consciente. Sai do agora e vai para uma visão que inclui gerações e um propósito final. Perfeita essa síntese. E talvez, para a gente fechar com uma reflexão que vem direto da essência desse material, se a participação consciente nessa grande obra é o que dá o sentido mais profundo, será que a contribuição mais significativa que a gente pode dar não é necessariamente uma ação isolada ou uma criação gigante? O que seria então? Talvez o ato mais potente seja cultivar e espalhar a própria consciência dessa conexão, desse propósito maior. Primeiro, cultivar na gente mesmo, buscando esse alinhamento interno, e depois, quem sabe, inspirar isso nos outros. Não com sermão, mas pelo exemplo, pelo jeito de viver. Fica a reflexão, né? Como o simples ato de despertar e nutrir essa consciência na gente e ao redor poderia por si só transformar nossa experiência diária e o nosso impacto no mundo, não importa o tamanho externo do que a gente faz.